para o ar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Muito boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder entrar na sua casa neste domingo, dia do Senhor, para mais um Anunciamos Jesus, que está apenas começando neste domingo. Hoje nós queremos, à luz da palavra, meditar sobre a humildade. O Espírito Santo não resiste a um coração humilde, mas o Espírito Santo se derrama em dons, em carismas, em bênçãos e graças sobre aquele que acolhe com humildade, sobre aquele que tem um coração verdadeiramente humilde. A humildade, ela não é uma fraqueza, não, muito pelo contrário. Veja o exemplo, o maior exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo Deus, não usurpou da sua condição divina, mas se fez escravo, se fez servo, lavou os pés dos discípulos. O maior exemplo de humildade é de nosso Senhor. E nós somos convidados a sermos pessoas humildes, a humildade de coração. Deus não resiste, Deus derrama-se em graça e em bênção ao coração dos humildes. Mas Deus resiste sim à sua graça aos soberbos, aqueles que se acham, aqueles que não conseguem ir além da sua soberba. Peçamos hoje a Deus este dom da humildade. Meu querido irmão, muito bem-vindo. Valeu, Padre, sua bênção. Seja muito bem-vindo mesmo. Pensa num cara humilde, esse aqui. Um cara humilde. Amém. De coração, e que o Senhor nos faça, né? Pessoas sempre humildes para acolher. Quantas bênçãos o Senhor quer nos dar e às vezes nós não recebemos porque não tem humildade. Não tem humildade o coração. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo de todo o nosso Anunciamos Jesus deste domingo. E eu quero convidar você, já desde agora, a se colocar na presença de Deus, a pedir sobre você o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus arranque de você, arranque de mim, todo espírito de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, que o Espírito Santo possa ir nos moldando para receber o dom da humildade. A primeira coisa, meu irmão, é saber-se pequeno diante de Deus, é reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Nós diante de Deus somos pequeninos e só os pequenos saberão compreender o mistério, a grandeza, a profundeza dos dons, dos carismas, da bondade infinita de Deus. Olha o exemplo dos santos. Por isso peça ao Senhor que derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, o Espírito Santo, para que possa você ser cheio deste dom da humildade, no falar com as pessoas, no tratar com as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, na comunidade. Que o Senhor nos ajude
a sermos sempre mais humildes. Arranca, Senhor, de nós toda a autossuficiência, toda a prepotência, toda a arrogância, Senhor. Nos ajude, Senhor. Dá-nos, Senhor, a vossa bênção, dá-nos, Senhor, a vossa graça, dá-nos, Senhor, o vosso divino Espírito Santo. Peça esse Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito Se tá assim seu coração, bate um peça ao Senhor para coração de quebrantar. pedra. Peça. Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Manda, Senhor, manda sobre as nossas casas o Divino Espírito Santo. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos meditar a palavra de Deus. Eclesiásticos 2, do 1 ao 2, que nos ensina sobre este dom da humildade de coração. Vamos acompanhar juntos. O Espírito Santo não resiste a um coração humilde. Nós aprendemos já desde muito tempo que a humildade é a porta que se abre para que a ação de Deus aconteça de forma concreta na vida de uma pessoa. A humildade é a porta que se abre para que os dons de Deus atuem na nossa vida. Na Sagrada Escritura, por exemplo, as grandes revelações foram feitas sempre a homens humildes. Que dirá da história de Abraão, homem que viveu segundo o coração de Deus e numa humildade tremenda se abre à obediência para fazer exatamente aquilo que Deus quer. O que poderíamos dizer também a respeito de Moisés. Moisés é chamado, o mais humilde, aquele a quem Deus quis se revelar e teve até a ousadia de querer ver a face de Deus naquelas experiências maravilhosas que teve com o Senhor no alto do monte. Mas se nós chegamos aqui ao Novo Testamento, com muita propriedade, nós nos encontramos com alguém que é caracterizada pela humildade e que se abre inteiramente à graça do Espírito Santo, que é a pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. Se o Espírito Santo não resiste a um coração humilde, imagine o que Deus realizou, e você sabe disso, na vida da bem-aventurada Virgem Maria, em benefício de todos nós. Depois, ela mesma conseguiu compreender isso, que Deus olhou para a humildade de sua serva. Então, toda aquela revelação, o anjo falando com a bem-aventurada Virgem Maria, trazendo aquela mensagem do alto, e quando ela diz assim, como é que vai acontecer o nascimento desse menino se eu não conheço homem algum? Um coração humilde que se abre à graça, recebe então a resposta do anjo. O anjo diz, o Espírito descerá sobre ti, te envolverá com sua sombra. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, se você quer ter um progresso na sua vida espiritual, o caminho se chama humildade. E alguns santos da igreja até usam uma expressão dizendo assim,
a escada que nos faz chegar até o coração de Deus e ficar cheio do Espírito Santo se chama humildade. Degrau após degrau, subindo um ao outro o degrau da humildade, nós vamos entrando numa relação de intimidade com Deus. Então, quando nós resistimos à graça de Deus, significa que há um coração orgulhoso. A Sagrada Escritura diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Não é que Deus não goste dos soberbos, Deus ama a todos, mas o soberbo, o orgulhoso, é aquele que estabelece um muro de separação que impede de ter essa relação plena com Deus. Então, quanto mais humilde for um coração, mais ele será repleto da graça do Espírito Santo. Basta olhar também para a história da igreja. Deus se revelou e a própria bem-aventurada Virgem Maria se revelou a pessoas que, aos olhos humanos, não tinham inteligência suficiente. Aos olhos humanos, não seriam capazes de compreender, mas o Senhor se revelou a eles. O que dizer de uma Santa Bernadette Soubirous, que na França teve as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, e que dizia: olha, ela é tão burra, como é que ela pode compreender todas essas coisas? Mas não era burrice, era humildade. Deus se revela a um coração humilde. O Espírito Santo não resiste a um coração humilde. Então, quer ficar cheio do Espírito Santo? Trilhe o caminho da humildade. Uma humildade verdadeira, alicerçada na Sagrada Escritura, nos ensinamentos da igreja, que faz compreender exatamente quem nós somos. E quando a gente compreende quem nós somos, a gente não atrapalha ninguém e se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Abra-se à graça do Espírito Santo. O Espírito Santo não resiste a um coração humilde. Que a sua vida seja conduzida por essa virtude e degrau a degrau você vai entrar numa relação íntima, contemplativa, a união íntima com Deus. Que a sua vida seja conduzida pela graça do Espírito Santo. Muito obrigado, Padre Nilson, obrigado por nos ajudar a compreender sobre esta graça tão imensa que é a humildade. Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados. Agora, juntos, nós vamos acompanhar também a nossa querida irmã Luísa, que vai nos ajudar também a rezar e a meditar sobre este tema. Vamos juntos. O Espírito Santo sempre está em nós. O Espírito Santo, Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, está em nós e nos dá força e coragem para que nunca desanimemos, mesmo nos tempos difíceis. Muitas vezes estamos desanimados, parece que tudo vai terminar. Isso acontece mesmo com nós, criaturas humanas. Por isso, não desanimemos, porque o Espírito Santo está em nós e se nós o pedirmos, Ele nos dará essa força, essa graça de sempre estarmos fortes e corajosos. Portanto, não desanimemos. O Senhor está conosco, o Espírito Santo nos encherá com o seu amor e nos dará toda a força, toda a graça para que possamos chegar até o fim em tudo aquilo que pensamos e precisamos. O Espírito de Deus descerá sobre nós com toda a abundância das graças e dos dons. Anunciamos Jesus, vai para o ar. Anunciamos Jesus, vai para o ar. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Teu sou, Teu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, Teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, Teu sou, Teu sou.
volta aqui com o nosso Anunciamos Jesus deste domingo. Nós estamos meditando sobre o tema: o Espírito Santo não resiste a um coração humilde. Ao contrário, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo reina num coração cheio de humildade. Veja, o inimigo de Deus, o diabo, ele não suporta os humildes. Ele não dá conta de um coração humilde. Portanto, no coração onde reina a humildade, o diabo não tem vez, não é? O inimigo de Deus não tem vez, porque a humildade expulsa Satanás. Então, que no nosso coração possa reinar sempre a humildade. Mas como fazer, né? Nós estamos meditando a palavra, Padre Nilson nos ajudou, a irmã Luísa nos ajudou, mas é preciso, antes de tudo, meu irmão, ter consciência que é preciso obedecer a Deus. É preciso obedecermos a Deus, porque essa palavra também é para o Padre. Todos nós obedecermos a Deus. Quando nós cantamos e quando nós rezamos cantando, toma minhas mãos, toma meus pés, toma tudo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, sem reservas, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu permito que o seu querer habite em mim. E eu quero lutar para fazer, não a minha vontade, mas a tua vontade. Aí está um coração humilde, aí está um crente humilde, um crente que se deixa guiar pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, não pelas suas próprias vontades. Há pessoas que tomam decisões por si próprias, não é? Não pedem ajuda, não são humildes, no sentido de Deus está sempre do lado, sempre à parte. Peçamos a Deus esta virtude da humildade, que não é carinho humilde não, muito mais do que isso, não é só um jeito humilde, mas é muito mais profundo, é de dentro para fora, é a humildade que começa no interior e que vai tomando, sim, obviamente, o nosso exterior, mas começa no nosso coração. Por isso, Senhor, faz-me humilde, de dentro para fora. Faz-me, Senhor, humilde. Faz ter uma mentalidade mais humilde. E nós acreditamos que essa humildade não é uma fraqueza, mas sim é força, é poder de Deus. E assim Deus vai manifestando a sua glória no coração onde Ele encontra humildade. Deus seja louvado. Reze aí, feche os seus olhos, suplique a Deus, peça em prece o dom da humildade para você, para a sua família, na sua comunidade. Talvez esteja tendo conflitos, pessoas que mandam demais, mandam e desmandam, às vezes assumiu um cargo, parece que subiu pela cabeça, lá no seu trabalho, aquele profissional que subiu o cargo e parece que subiu pela cabeça, maltrata um, não acolhe o outro. Peça ao Senhor, transforme isso em oração. Muitas vezes nós transformamos essas realidades em murmuração, em reclamação, mas hoje o convite é para que a gente ore, reze, peça o Espírito Santo sobre essas realidades, sobre a nossa casa, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o marido, sobre o trabalho, sobre a vida da igreja. Senhor, dá-nos humildade, ajuda-nos, Senhor, no exercício da missão, a sermos humildes. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito. Peça o Espírito Santo de Deus, peça esse batismo no Espírito Santo, peça esse fogo do alto, peça os dons do Espírito Santo e creia, o Espírito Santo está movendo os nossos corações, o Espírito Santo está iluminando as nossas consciências, você está se revendo diante de Deus e vendo quanto você precisou, né? Muitas vezes, ser humilde. Peça ajuda a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos guiar. Obrigado, Senhor, por nos ajudar. Obrigado, Senhor, por nos orientar. É uma bem-aventurança, é uma felicidade. Você é bem-aventurado, viu? Bem-aventurada. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados. Somos todos nós
e nós queremos este dom e esta graça da humildade. E por isso agora nós vamos acolher com muita alegria o nosso querido Padre Eduardo, que vai meditar conosco Eclesiástico 2, do 1 ao 2 também, para concluir com chave de ouro. Muito bem-vindo, Padre Eduardo. Todos nós podemos ser servos e servas de Deus. Se você quer, não há dúvida que você vai ter a graça, a bênção para servir. Se nós somos servos de Deus, nós temos que segurar na mão de nosso Deus e esperar todas as bênçãos e todas as graças para fazer o serviço que Ele mandou fazer. Existe a passagem de Eclesiástico 2, 1 e 2. Meu filho, se entrardes para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Humilda seu coração, espera com paciência todas as graças para servir Deus, para fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. Dá ouvidos, escuta o que Jesus está falando. Ele é o Rei, nós somos dele. Ele vai dizer para nós o que nós devemos fazer. Como é importante a palavra de sabedoria. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Ele está no meio de nós, recebemos o próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós somos dele, Ele vai falar conosco sobre tudo que Ele quer de nós. Você quer fazer a vontade de Deus? Você é servo e serva de Deus e realmente quer fazer o que Deus quer de você? Não te perturbes no tempo de infelicidade. Não se perturbe, que é bastante difícil servir o nosso Deus. Tenha paciência. Temos que acreditar que o Senhor está conosco. Temos que acreditar que nós somos comprometidos e dedicados para servir o nosso Deus. Não há dúvida que maravilhas vão acontecer, especialmente quando nós temos palavras de sabedoria, escutando a voz do Senhor, o Senhor falando conosco. Como é importante conhecer o que está nesse livro. É importante o que Deus fala no coração de cada um de nós. Obrigado, Padre Eduardo, obrigado por nos ajudar, obrigado por nos orientar, né? Obrigado, muito obrigado mesmo. Padre Eduardo nos ensina sempre o dom da humildade, mas, e eu digo aqui para você, nos ensina com modo de viver, e é assim que a gente deve ensinar, com modo de viver mais humilde, não é? Com modo de viver mais sereno. Eu desejo a você, de todo o coração, uma excelente semana na companhia de Jesus, lutando para ser mais humilde, tá bom? Meu irmão Wilson, muito obrigado. Obrigado, Padre. Tamo junto, cantando e anunciando Jesus. Com certeza, sempre. Por todo o Brasil e além do Brasil. Você que também tem testemunho, você que está acompanhando o nosso programa todo domingo aqui pela Rede Século XXI, você pode enviar para esse telefone que aparece aqui embaixo. Envie o seu testemunho, liga para nós. Eu vou fazer questão de ler o seu testemunho aqui para todo o Brasil, tá bom? E mais um convite para você. Você que ainda não foi à Santa Missa, não deixe de participar da missa. Hoje é domingo, dia do Senhor. Você que foi, Deus seja louvado. Você que não foi, pode ir, vá à Santa Missa, na sua paróquia, numa igreja próxima da sua casa. É importante se alimentar da palavra e da Eucaristia. Este alimento nos fortalece, esse alimento nos torna mais humildes. Receba com fé e com esperança. Sobre você, sobre a sua família, sobre a sua semana,
a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Virgem Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios,